Oi, gente! Que felicidade estar com vocês mais um dia. Terça-feira, vocês já sabem, é dia de saúde, o nosso bem mais precioso e por isso a gente não pode descuidar. Então hoje vamos rever algumas dicas do nosso quadro Alô, Doutor. E vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje, veio do Marcos. Ele diz o seguinte, doutor, eu sou diabético e tomo muitos remédios, só que o libido tem caído muito. Isso faz parte desses medicamentos que eu tomo? Marcos, pelo contrário, tá? No caso, o libido provavelmente não seja por causa do medicamento, embora não seja o que você está tomando, né? É muito comum, às vezes o paciente ele ter diabetes, ter outras comorbidades juntas, né? Às vezes ele é hipertenso, tem uma hipertensão descompensada, está acima do peso e assim por diante. Agora, a diabetes descompensada por longo período, o paciente ele pode começar a fazer lesão vascular, né? Então, alterar a irrigação, né, local e o paciente começar a ter dificuldade em ter a relação, de iniciar a relação ou de manter a relação, né? E isso, inclusive, é a preocupação de muitos homens. Por isso que é importante manter a diabetes em valores ideais, né? O valor padrão. Senão, não só a região peniana, não só a circulação, como perna, como parte cardíaca, cerebral e assim por diante. Então, o paciente que tem a diabetes e brinca com a diabetes, não sei se é o caso dele, ou seja, não leva a sério a doença, é igual a problemas. E muitas das vezes, o paciente ele pega o remédio e ele usa como se fosse uma muleta. Então, o que significa isso? Ele toma o remédio e acha que está tudo certo, né? O remédio vai fazer a parte dele, é importante tomar o remédio sim, mas o paciente tem que fazer a parte dele, que é a mudança de estilo de vida, a alimentação, a atividade física, que, aliás, toda terça-feira nós conversamos sobre isso, né? Então, a saúde ela começa pela boca, né? Então, o remédio não é uma muleta. Então, tome o remédio sim, mas faça a tua parte, alimentar e física. É aquela velha história, né? Você é o que você come, então preste muito atenção na alimentação. Mas, doutora, agora pegando como gancho essa pergunta do Marcos, ele falou sobre relacionado à diabetes. Mas, eu pensando aqui, será que essa falta de libido pode estar relacionada a algum tipo de medicamento ou não? É sempre hormonal, é difícil falar? Não, em relação a medicamento de diabetes é muito difícil. Tá? Os medicamentos da diabetes, em tese, não fazem esse tipo de coisa, não fazem esse tipo de coisa, né? Agora, não sei o que o paciente está tomando. E existem outras comorbidades. Agora, em relação à parte do libido, do desejo, as pessoas relacionam muito com a parte hormonal. Pode ser parte hormonal, mas na minoria dos casos, a maior parte das disfunções sexuais hoje em dia, Marcela, realmente é a ansiedade. A nossa vida hoje em dia, corrida, ansiedade, estresse, às vezes um monte de criançada, principalmente agora férias, a criançada em casa, né? E aquela bagunça, aí trabalho, então às vezes com um pouquinho agitado, né? E acaba, às vezes, né, diminuindo um pouquinho o interesse e em algumas relações isso torna uma cobrança e a partir do momento que algo que é saudável, algo que é para ser prazeroso se torna uma cobrança, né? Aí realmente pode se prejudicar um pouquinho a parte sexual. Né? Então, seria bom saber a idade do paciente, como é que anda o índice glicêmico dele, há quanto tempo ele tem a diabetes, que medicamento ele está tomando para poder responder a pergunta dele aí, de uma forma mais específica. Agora, eu já adianto que uma diabetes de um diagnóstico, né, um diagnóstico aí longo, né, uma diabetes descompensada por um longo período, você pode ter lesão local vascular, sim, te prejudicar em relação sexual. Tá certo. Por isso, cada caso é um caso, é preciso fazer aí uma investigação só sua, né? Para o doutor, então, responder de forma bem mais precisa, né? Indicada para você. Vamos lá, a segunda pergunta é da Eliana. O que ela fala é o seguinte, eu tenho 41 anos e minha menstruação ultimamente está atrasando. Será que eu estou chegando na menopausa tão nova assim? Seria uma menopausa precoce, pode ser, como pode não ser. Então, o que seria a menopausa? A menopausa é a passagem do período fértil para o não fértil. Isso acontece em média dos 45 aos 55 anos de idade, né? Então, realmente se começa a ter uma falha, né, na menstruação, pode aparecer alguns sinais e sintomas, como o calorzão, a que as mulheres referem, né? Pode ficar um pouquinho mais ansiosa, mesmo a depressão pode estar relacionada com isso. E o período que antecede a menopausa nós chamamos de climatério, tá? E só confirma a menopausa quando a mulher está 1 ano sem menstruar.
Agora, tem 41 anos de idade a paciente, ela tá referindo uma irregularidade alimentar. Primeira coisa, a avaliação da ginecologia. Né? Segunda coisa, com certeza, o médico que for avaliar o caso vai pedir exames laboratoriais. Então, ele vai pedir um ultrassomzinho transvaginal, né? Vai ver lá o útero, vai ver o ovário, se tem atrofia ovariana, se não tem, uterina, e os exames hormonais, para ver se o exame é compatível, né, com a menopausa precoce, se é compatível com o período do climatério e assim por diante. Então, temos uma menopausa precoce interrogada, que precisa ser avaliado pela especialidade. Lembrando que aqui eu no programa, né, eu sempre falo para vocês, aqui nós tentamos sempre ajudar, né, respeitando sempre cada especialidade, respeitando sempre aí, né, o que se coloca aí pelo Conselho Federal de Medicina. Então, cada médico tem uma especialidade. Eu, como clínico, acabo tentando ajudar, né, um pouquinho de cada especialidade médica, mas sempre procurar o médico, pessoal. Jamais sair tomando remédio aí, e eu estou falando à distância, sem realmente analisar, olhar o paciente, examinar. Né, e sim uma tentativa de ajuda, né, uma tentativa de esclarecer dúvidas. Até porque uma especialidade acaba completando a outra, né, doutor? Com certeza, com certeza. Então, antigamente, há muitos anos atrás, tinha um médico que ele fazia tudo, né? Hoje temos as nossas divisões de especialidades, né? Então, o médico clínico, né, que é a minha área, né, eu sou endocrinologista, então ele entende da parte de clínica médica, mas eu encaminho meu paciente para um cardiologista, eu encaminho meu paciente para um ginecologista, um obstetra, um infectologista e assim por diante. Então, um médico sempre vai ajudar e auxiliar o outro. Agora, nesse caso da pergunta dessa nossa telespectadora, essa dúvida dela em relação à menopausa, porque a menstruação dela está muito desregulada, pode ter a ver também com o psicológico, talvez ansiedade, estresse, como você disse na primeira pergunta? Pode ter a ver, às vezes o paciente estava tomando um anticoncepcional, parou de tomar, demora um tempinho para a menstruação voltar a ser o que era antes, né? A parte psicológica pode interferir. Agora, os dois principais períodos da vida onde se tem uma grande irregularidade menstrual, né? Geralmente quando a menina ela começa a menstruar, né? Então demora um tempinho para o nosso organismo entender como é que deve funcionar. Às vezes vai lá a mãe com a criança, criança não, adolescente, 13 anos, 14 anos, doutor, minha filha tem muita cólica, minha filha tem irregularidade menstrual. Parte da normalidade, embora tenha que ser avaliado. Então, essa é uma das causas, aí, um dos momentos da vida onde se tem a irregularidade menstrual. Né? E a outra é quando a mulher está perto do período da menopausa realmente, né? Quando ela começa a ter falhas, né, de período menstrual. Então, um mês desce 2 vezes, outro mês não desce, e fica 3 meses sem menstruar, de repente volta o período menstrual. Claro, cada corpo, cada mulher vai ter uma característica, né? Mas são períodos da vida onde se realmente se aceita uma regularidade maior. Um quando a menina começa a menstruar e outra no climatério realmente. É um caso que precisa ser avaliado pela ginecologia. Até né? porque se ela estiver entrando na menopausa com 41 anos é considerado cedo, né? Cedo. Então, antes dos 45 anos de idade é considerado uma menopausa precoce e se tem algumas condutas relacionadas a isso, até se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, histórico familiar, nenhum exame alterado, se pensa realmente até em reposição hormonal, se, né, o médico que fez aí a avaliação comprovou com os exames laboratoriais essa indicação. Tá certo. Atenção, né? Conseguiu anotar aí? Vamos lá para a próxima pergunta. Essa veio de São Carlos, mas a pessoa não quer se identificar, tá bom, doutor? É uma pergunta mais íntima. O telespectador tem a seguinte dúvida. Eu sinto muita dor durante a relação sexual. O que pode ser? Cientificamente, mas se dispareunia. É normal ter dor à relação sexual? Não é. Então, sentir dor na relação sexual é igual procurar o especialista na área, mas pode acontecer. Algumas situações, a vaginite, a vaginose, então a infecção, a inflamação, né? Então, às vezes a mulher lá está com o colo uterino inflamado ou infeccionado, isso pode acontecer. Estamos falando de ansiedade, aqui até a ansiedade pode fazer isso, porque acaba diminuindo, né? A irrigação, acaba diminuindo, né? O líquido que a mulher solta, né? Quando ela está um pouquinho mais relaxada para se ter aí, né, uma relação aí mais facilitada e a mulher ela pode ter realmente aí uma dor na relação sexual e algumas outras doenças um pouquinho mais sérias, mas sempre preventivo, né, o ginecologista ali olhando, avaliando, né, o transvaginal, os exames ginecológicos. Então, se é normal a dor em relação sexual, não, mas pode acontecer. Agora, toda a dor que a paciente refere em relação sexual, se tem
o médico deve avaliar o caso. Doutor, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, tirando as dúvidas dos telespectadores, vamos para um rápido recadinho. Só quem vive com problemas nos dentes sabe como é ruim ter que fazer um tratamento de implante odontológico e não ter essa possibilidade, não é mesmo? Ou seja, por falta de tempo, por condições financeiras ou qualquer outro problema. Mas por isso existe o COPE para acabar com esses problemas e te dar a possibilidade de fazer o seu tão aguardado tratamento do implante odontológico. E você voltar a ter qualidade de vida. Já é mais do que claro. Dentes bonitos e saudáveis deixa a vida muito melhor, abre novas portas, novas possibilidades, novos prazeres. Já imaginou voltar a comer bem? Dar aquele sorriso com confiança? Pois é, você já perdeu muito tempo sem isso. Não perca ainda mais, a sua hora chegou. Vá hoje mesmo até o COPE mais perto de você. Basta ir direto e será atendido. Acesse centrodontologicodopovo.com.br e veja o endereço mais perto. São 13 unidades no litoral paulista. COPE, essa a voz da população indica. E olha só, doutor, antes mesmo de te agradecer pela participação de hoje, eu quero dar a primeira notícia do programa junto com você, tá bom? Porque envolve também a classe do doutor dos médicos. Gente, um caso absurdo de um anestesista que foi pego em flagrante estuprando uma gestante em trabalho de parto, revoltou o Brasil inteiro. Casos como esse reforçam a necessidade do paciente ter sempre um acompanhante, que é de extrema importância. E no caso das grávidas, isso é assegurado por lei federal. A lei diz o seguinte: os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. O parto, o pós-parto imediato também. E importante, não há determinação de grau de parentesco, tá bom? Para o acompanhante, sendo assim de livre escolha da gestante. Então, ela pode escolher quem ela quer que a acompanhe durante todo o processo do trabalho de parto. Além disso, pode haver também mudança de acompanhante ao longo do processo de trabalho de parto, parto e pós-parto, de acordo com a necessidade. Porque às vezes a gente vê aí que tem vários partos que duram horas, né? Então, uma pessoa precisa trocar com a outra. Não abra mão desse direito de maneira nenhuma. É um momento muito delicado e emocional para toda mulher, que não pode e nem precisa ficar sozinha. Eu sei, eu falo com propriedade, porque eu sou mãe e eu já passei por esse processo. E agora eu quero que o doutor faça também aqui a avaliação dele em relação a isso, gente, porque, como eu disse agora, é uma lei federal. O quão importante é essas mulheres terem um acompanhante, principalmente por conta desse caso absurdo que a gente viu que aconteceu, doutor? Isso é o direito de vocês, mamães, né? Agora, isso vai muito além da palavra doutor, de ser médico, né? E sim se colocar como humano, né? Nós somos treinados na faculdade de medicina para fazer o bem, né? Estar ao lado, ajudar, né? Agora, de repente, um cidadão com uma formação médica, né? Que ele sabe, ele foi treinado para sedar, né? Para tirar consciência, utilizando disso para qualquer outro intuito, né? No momento mais lindo, eu sou pai, tenho uma filhinha que tem 2 anos de idade, né? No momento mais lindo da vida de uma mulher, né? Que é o período, a hora de gerar o bebê, né? Da criança. Pessoal, isso é horrível, né? Deixo de falar como médico aqui, me coloco no lugar dessa família, né? Então, a população tem que ser tratada com todo carinho, com todo respeito. É uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina, tive excelentes professores e aprendi da minha família. Você deve tratar outra pessoa da mesma forma que você quer ser tratado, né? Então, o cidadão não nos representa, tá, pessoal? E isso gera uma preocupação, né? Isso gera uma dúvida, né? Nas mamães agora que vão ter filhos em situações de anestesia, né? Isso não é uma realidade médica, isso não é uma realidade da minha profissão, né? Vocês médicos aí que estão nos assistindo, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, inclusive parabéns para a equipe do hospital, né? Que filmou, que colocou à disposição da polícia. O cidadão tem que pagar pelo que ele fez. Agora, vamos tirar a palavra médico, né? Tem lá o conselho lá do Rio de Janeiro que vai investigar o caso, que está investigando. Mesmo o Conselho Federal de Medicina, tenho certeza que é um conselho muito sério e muito rígido em relação a normas e condutas e postura do médico.
Então, o cidadão ele vai pagar pelo que ele fez e, pessoal, não são todos os médicos, muito pelo contrário, nós sempre estamos à disposição de vocês. Sem dúvida. E nem falo como médico, eu falo primeiro como uma pessoa do bem, né? E outra como profissional da área da saúde, como um enfermeiro, um auxiliar, um fisioterapeuta, mesmo médico. Né? É horrível, isso não é. Todos os adjetivos, aliás, eu não tenho nem adjetivo para expressar a revolta com este cidadão que fez isso, né? Com a gestante e talvez com outras, né? Está sendo investigado, inclusive, isso. Agora, assim, a gente nem vai mostrar as imagens aqui porque o caso é repugnante. Terrível. Isso nem merece ser veiculado mais, né? Essas imagens que, infelizmente, chocaram todo o Brasil. Mas eu fiz questão da gente ter a opinião do doutor justamente para falar sobre o quão é importante os médicos na nossa vida e o quão é importante também as mulheres fazerem o direito delas valer na hora do parto. Sim, requerer sempre um acompanhante, seja uma pessoa da família ou não, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua opinião aqui, por dar essa ajuda, trazer esse depoimento também bastante humano para o pessoal que está em casa, confiar cada vez mais no seu médico e sempre ter alguém do lado. Viu? É o direito de vocês, direito é um dever, isso não se coloca em dúvida, isso não se coloca em... Né? Então, eu, como médico, né, pertenço à classe médica, não, nesse caso não é nem a palavra de ser médico ou não ser, nem ser doutor ou não ser sim. É um caso triste para todos nós, né? Isso não é a realidade da área médica, não é a realidade da minha profissão e o que o cidadão pague pelo que ele fez. Tá? Amém. Eu agradeço demais aí falar com vocês e poder dar opinião em relação sobre esse assunto. A gente que agradece, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana, mas antes deixa aí também suas redes sociais para o pessoal te seguir. DR de Doutor, Luiz com S. Piovesani, um beijo no coração de todos e uma semana abençoada para nós, pessoal. Com muita saúde. Amém. Um recadinho rapidinho. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu veículo? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Dê um basta nas cobranças abusivas. Está com parcelas em atraso do seu financiamento? Não aguenta mais aquelas ligações de cobrança o dia todo? Procure quem entende do assunto. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e garante descontos de até 70% em seu financiamento. Quer saber como? Envie agora mesmo a foto do seu carnê e a análise é gratuita e o desconto é garantido em contrato. A Solução Financeira possui especialistas prontos para te atender de forma clara e segura. Basta enviar foto do seu carnê para o número 19 98292 0518 e solicitar a sua análise gratuita. O desconto passado em análise é garantido em contrato. Então chega de trabalhar duro para pagar por juros abusivos. Não perca mais tempo. Seja você também mais um caso de sucesso com a Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. O que você de casa está achando do nosso programa? Mande a sua opinião para o nosso Zap. O número é o 11 96783 6666. Você pode tirar dúvidas no nosso quadro Alô Doutor, mandar as suas reclamações da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, mostrar o seu talento no nosso 40 segundos e olha, eu estou esperando a sua participação, tá bom? E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. É bem rapidinho mesmo, não saia daí que tem mais dicas, tá bom? Estamos de volta e a gente vai ficando por aqui. Ah, que pena, também não gosto de despedida, viu? Mas amanhã eu tô de volta no mesmo horário que você já sabe. Então o nosso encontro tá marcado, tá? Esquece não. Beijo!